Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. José Carlos na voz aqui e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a modelagem através de rotinas de Dynamo de muros em terrenos íngremes, tá? Muros de divisa, tá? Pessoal, muitas vezes a gente consegue encontrar no YouTube alguns vídeos mostrando como é que podem ser feitos esses muros, tá? O BeamGuru, ele mostra algumas rotinas para modelagem desses muros, fazendo a interseção entre uma linha de referência, uma parede de referência e o terreno em questão, mas também muitas vezes a gente não tem o terreno modelado junto com a arquitetura, tá? Que a gente consegue ver que é um vínculo. E muitas vezes também a gente não quer que a parede siga o contorno do terreno em si. E também muitas vezes não funciona. Eu tentei utilizar essa rotina do BeamGuru como referência, e terrenos muito complexos ele demora para transformar numa malha, quando consegue transformar na malha. Esse terreno aqui ele não conseguiu transformar na malha e não conseguiu fazer interseção entre os pontos. Então meu objetivo aqui é mostrar uma rotina mais generalista, tá? Que consiga ser utilizada com Revit Links, com topografia vinculada em outro arquivo, e utilizando nós nativos do Dynamo, tá? Sem utilizar pacotes personalizados. Bom, então vamos lá. A solução que eu criei foi para esses muros em cascata, digamos assim, tá? A gente consegue ver aqui dessa perspectiva que ela acompanha como se fosse uma curva suave, e ele vem sendo composto por, digamos aqui, vigas, né, de sapatas corridas e pilares, e um padrão de comprimento de parede determinado, tá? Então 3 metros, ele não é variável. Aqui temos 3 metros de eixo a eixo de pilar, 2,70 metros porque o pilar tem 30 centímetros, né? 2,70 metros de comprimento de parede. Assim como a altura da parede também é padronizada em 3 metros, tá, pessoal? Então vamos lá para a rotina, tá? O que a gente precisa fazer primeiro, né? A gente primeiro precisa criar uma linha de referência aqui, ó. Nesses muros que eu já fiz, vocês conseguem ver esses muros que eu nessas paredes que eu já fiz, vocês conseguem ver essa linha de referência aqui. Ela que eu vou utilizar como base, né, para fazer o meu muro. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui uma planta baixa, térreo, auxiliar externo. Eu vou criar aqui um corte qualquer, e aqui eu consigo ver o meu terreno, tá cortado. Eu vou botar aqui um comprimento bem pequenininho de 1 metro, para não pegar. Pronto. Essa é praticamente a curva do meu terreno, tá? Venho aqui em arquitetura, model line, pick a plane, eu não vou, vou ter que selecionar criar um reference plane aqui, ó. Vou criar um reference plane bem em cima do corte e vou nomear ele como auxiliar 00 auxiliar. Beleza. E agora eu consigo criar meu model line, tá? Seleciono esse plano aqui que eu acabei de criar. Geralmente é uma boa prática a gente utilizar uma linha que a gente já sabe para que ela vai ser utilizada, tá? Então eu tenho aqui meu tipo de linha chamada linha auxiliar. E eu venho aqui, pessoal, sempre do ponto mais alto para o ponto mais baixo e dividindo ele em pelo menos três curvas, né? 3 linhas, 3 seções. Por quê? Porque na minha rotina eu vou utilizar uma coisa chamada Nubs Curve, que é uma curva, e ela precisa ser composta por pelo menos 3 linhas, né? Ou 6 pontos de referência, se eu não me engano. Então está criada a minha linha aqui de referência, do ponto mais alto para o ponto mais baixo, e posso então agora rodar minha rotina. Eu vou mostrar ela aqui funcionando primeiro, tá? Vou vir aqui em Change, deixa eu ocultar aqui. Eu vou deixar só ela, na verdade. Aqui em Change, seleciono aqui e vou dar o Run. Pronto. Aí foi criada a minha parede, tá? Quais são os inputs? A gente já tem os limitantes, né? Os limitantes são preciso modelar a minha linha auxiliar,
Preciso que essa linha seja modelada do ponto mais alto para o ponto mais baixo. E ela tem que ter pelo menos 3 seções, né? Precisa ser composta por pelo menos 3 linhas, né? E agora vamos para a rotina, que é a parte que interessa, tá? O que essa rotina faz? Primeiro a gente seleciona as nossas linhas de referência, pega a geometria delas, pega o ponto de início, o ponto de fim e cria uma curva, tá? Por que é interessante criar a curva? Porque a curva ela vai suavizar essas linhas que eu criei e ela quem vai, com essa curva suavizada, é onde eu vou conseguir os pontos Z, os pontos de elevação mais adequados para a alocação dos meus muros, tá? Então aqui eu faço uma conversão, eu faço a divisão dessa curva suavizada de acordo com o comprimento de parede que eu quero. Então vamos lá. Criei minha curva, eu quero colocar meus pilares a cada 3 metros, tá? Digamos assim. Então beleza, vou dividir essa curva a cada 3 metros de comprimento de curva, tá? Faço a minha de quantos pontos eu vou ter, né? Digamos que meu comprimento total aqui, ó, dessa curva foi de 46 metros, tá? 46,88. Eu tenho que dividir essa curva a cada 3 metros. Então eu faço uma divisão aqui a cada 3 metros. E aí eu tenho os pontos de elevação. É com esses pontos de elevação que eu vou tratar. Mas e os pontos de modelagem? Eles já não podem ser levando em consideração a curva suavizada. Por quê? Porque eu quero 3 metros de parede linear, tá? Não 3 metros de comprimento de curva. Então o que eu faço? Eu jogo essa minha curva para o plano através dessa curve pull onto plane. Então eu jogo ela para o plano e aí eu divido a cada 3 metros lá. E aí eu pego os pontos x, y dessa curva planificada e vai ser com esses pontos x, y que eu vou alocar os meus pilares e as minhas paredes, tá? Então aqui eu faço todo esse trabalho de captação desses pontos, verificação de vetor de um ponto para outro, porque através dessa verificação de vetor que eu vou rotacionar os meus pilares. Então aqui em cima eu tenho toda essa parte de columns rotation, que eu pego o ponto inicial, o ponto final, traço o vetor entre eles com relação ao ponto XY e descubro a rotação do meu pilar. E aqui eu faço finalmente a alocação das paredes, tá? As paredes vão ser feitas com relação à curva planificada. Vamos trabalhar com a linha, né? A linha em plano. Uma altura determinada, um nível determinado e um tipo de parede determinado, tá? Aqui, na alocação das minhas paredes, eu tenho que fazer também um cálculo, que é o seguinte: eu tenho que definir a altura da minha parede, o comprimento da minha parede. Só que esse comprimento ele vai ser comido pela espessura do meu pilar. Então eu pego o meu pilar, descubro qual é a altura do meu pilar, né? E desconto essa altura do comprimento da minha parede, fazendo que 3 metros seja de eixo a eixo de pilar e não de comprimento de parede no total. Assim como a altura da minha parede, eu tenho que definir ele aqui dar como um input, tá? A profundidade também será um input. Então eu estou colocando minhas paredes com 60 centímetros abaixo do ponto mais baixo da minha curva, tá? Então daqueles 3 metros eu pego o ponto mais baixo e a parede vai ser 60 centímetros abaixo daquele ponto. E aí tudo isso é feito um cálculo, né? Eu pego o meu Z da linha, desconto 60 centímetros de profundidade e para pilares eu faço essa mesma conta, só que eu desconto mais 30, que é a minha sapata corrida, que vai vir embaixo ainda. Então faço todos esses cálculos para a alocação certa, de acordo com o meu input, tá? E aí fica modelada as minhas paredes. Já as sapatas, existem 2 meios de fazer essas sapatas corridas, tá? Pode ser por viga. Eu não optei por utilizar viga aqui, porque eu estava querendo utilizar uma categoria mais específica, que é essa aqui, Categories Structure Wall Foundation, né? FT.
E aqui eu já não utilizo uma rotina para modelar, tá? Eu utilizo realmente o manual. Venho aqui e vou colocando. Como eu já sabia que meu pilar vai ficar 30 centímetros abaixo da minha parede, eu sei que minha sapata corrida vai ter 30 centímetros de altura, fazendo esse fechamento de maneira correta. Uma das desvantagens de utilizar isso aqui como uma ferramenta para o fechamento embaixo é que, por exemplo, se eu tivesse não em formato de viga, né, mas tivesse algo desse tipo aqui, uma sapata com pedra rachão, por exemplo, né, onde em cima da pedra rachão eu vou colocar minha estrutura de concreto. Aí ele não ia conseguir contemplar. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui, ó. Esse aqui é um exemplo. Ele não iria conseguir contemplar o espaço do pilar, né? E aí dessa forma eu teria que realmente vir manualmente e passar para cá e dar um join ainda, né? Dar um join. E esse join realmente desconta o volume do pilar, né? 2,23 metros cúbicos aqui. Quando eu dou o join, ele diminui para 0,213. Então é um processo mais manual para quem quiser utilizar a categoria de Wall Foundations, né? Para vigas, e aí ia requisitar uns nós a mais, né? Que eu não fiz, seria pegando toda essa localização de fundo de pilar e alocar a viga de um ponto a outro. Ou então até utilizando a base da parede, usando um offset no seu start point. Mas não é o caso, não foi a solução que eu adotei. E é isso, pessoal. O último trecho, ele não faz, a rotina não faz alguma aproximação, tá? Ela termina no último número exato, nos últimos 3 metros exatos, e o quebrado fica por conta do usuário, né? Até porque também, geralmente, esses pontos são pontos de encontro e requerem uma solução mais personalizada, que é o que a gente pode ver aqui no que eu fiz no caso real, né? Eu tive que trazer o muro mais para baixo, alinhar com esse aqui. Aqui também eu tive que passar um pouquinho, colocar um pilar diferente. Aqui, ó, tem a minha garagem, então esse distanciamento aqui já é um pouco maior. 3,33, esse aqui é um pouco menor, e essa interface aqui é diferente do programável, tá? É isso, pessoal, espero que tenha ajudado. Até a próxima. Valeu!